Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates, aqui é o Ulisses falando, e hoje, dia 6 de fevereiro de 2024, a gente está fazendo mais uma live sobre a questão palestina. Dessa vez, a gente vai entrevistar o Valdo, da Resistência, e sobre esse tema tão importante, né, sobre um genocídio bem descarado, para dizer o mínimo, que está acontecendo aí, intensificado desde o dia 7 de outubro. Então, antes de a gente entrar no tema mesmo, eu queria que o Valdo fizesse uma pequena apresentação dele para os ouvintes saberem melhor quem é o nosso convidado de hoje. Bom, eu, como já tenho uma certa idade, eu fiz parte, de certa forma, daquela geração que viveu 1968. Eu era muito novo para 1968, tinha só 15 anos. O foi muito grande. E aí eu participei das manifestações estudantis, etc. Veio o AI-5 e eu tentei um caminho que não era correto, que era o chamado sionismo socialista. E isso só tem importância para dizer que eu estive na Palestina em 1970, justamente naquela área ao redor de Gaza. Eu tive em 2 kibbutzim, em Zikim, que é ao lado de Ashkelon, e o Nir Oz, que foi atacado em 7 de outubro, que dali dava para enxergar a faixa de Gaza, não me lembro se era Rafah ou Khan Yunis. Bem, e eu, em um determinado momento, já quase ao final da estadia, eu peguei o ônibus no fim de semana, voltando para o kibbutz, Zikim, eu peguei um ônibus em Ashkelon que ia passar perto de Zikim, aí eu ia caminhando até o kibbutz, ou pegava carona, e o ônibus estava cheio de palestinos que tinham trabalhado em Israel e voltavam para Gaza. E um palestino me perguntou: onde você vai? Eu, em inglês, eu respondi: para o Kibbutz Zikim. Ah, eu e minha família morávamos ali há 20 anos. Eu fiz que não entendi. Fiquei perturbado. E depois isso fui agregando a uma concepção. Depois eu entrei na universidade, fui ameaçado em 477 e fui para o Chile na época do governo Allende. Cheguei lá no fim de dezembro de 72 e saí dia 1º de outubro, quando abriram as fronteiras depois do golpe. Bom, esta experiência do Chile foi a minha grande experiência de vida. Um processo revolucionário, com todas as grandezas e os problemas, e um final trágico. Bom, e depois eu segui militando numa corrente trotskista. Um dia a gente conversava, outro dia eu falei que era trotskista, mas como você é trotskista depois de tudo que aconteceu? Bom, esse é todo um outro tema. Na verdade, ela estava perguntando como é que você é leninista. Não era que tudo aquilo estava perdido, etc. Bom, e eu milito desde então numa corrente trotskista ligada ao setor morenista pelo Nahuel Moreno, dirigente do PST argentino, e sigo com as forças que tenho agora na resistência, que é uma ruptura do PSTU, em 2006. Bem, é isso. E nesses últimos dias, nesses últimos 4 meses, eu tenho acompanhado bastante o processo, porque eu conheço um pouco mais que a maioria dos companheiros e porque a mim me chama muito o tema. Tive conversas com velhos companheiros
da adolescência, judeus, a maior parte ou não quer conversar ou está a favor de Israel. Prima sempre foi sionista, sem eu ter falado nada com ela, mandou uma mensagem, tem a mesma idade que eu, 1 ano a menos. Você tinha razão. Tudo que você dizia, ela exagera, né? Tudo que você dizia era verdade, agora eu percebi o que é o sionismo, o que Israel está fazendo. Uma boa, e isso é importante porque dá esperanças. Claro que os mais jovens podem ter esse tipo de evolução, mas vamos lá. Como o Ulisses já falou, né, houve outras lives sobre o tema da Palestina, então eu vou procurar ser conciso na parte histórica, mas ela é fundamental para que se entenda. Israel surge a partir de um movimento dos judeus da Europa Oriental, Rússia e Europa Oriental, principalmente, que no fim do século XIX, início do século XX, se sentiam tremendamente oprimidos pelo deu uma parada. Eles, com a crise do capitalismo, que começava a se perfilar na disputa interimperialista, começaram a haver grandes pogroms ou perseguições aos judeus, e houve uma movimentação dos judeus sobre o que fazer. E aí houve duas posições distintas, e dentro dessas duas outras divisões, mas fundamentalmente o que a esquerda dizia: bom, temos que lutar juntos contra a opressão, contra as centúrias negras, os pogromistas da época. Essa era a posição do Lenin, que inclusive dirigiu o Partido Bolchevique a lutar contra pogroms, propondo unidade de ação com correntes judaicas e correntes de esquerda. Houve uma pequena diferença, que era o Bund, que era o Partido Socialista Judaico, que era muito forte, fez parte do Partido Social Democrata, a fração do Lenin, mas que tinha uma visão um pouco nacionalista, mas não sionista. Os sionistas que propunham ir para outro lugar. E este outro lugar certamente estaria, como esteve, ocupado. E o sionismo, o movimento sionista se distanciava de qualquer luta contra as burguesias locais. Aliás, o tempo que eu fui sionista de esquerda, era a única sede de alguém que falava em socialismo que nos anos 68, 69 podia se reunir publicamente, sem problema nenhum. Porque a ditadura sabia que não ia cruzar as fronteiras da sede do mundo sionista. E os sionistas, houve vários tipos de sionismo, um sionismo cultural, que não era agressivo com os palestinos, e o sionismo político, que queria não somente ir para uma nova terra, mas conquistá-la, expulsar os nativos. Então, essa é a constante do sionismo. E isso teve várias épocas, várias etapas. A primeira e grande etapa foi a Declaração Balfour. Balfour era o ministro do governo britânico e que escreveu uma carta para o Lord Rothschild, um milionário judeu, em que dizia que
o governo de Sua Majestade vê com muita simpatia a formação de um lar nacional judaico, não um Estado, lar nacional judaico na região que é hoje Palestina, que estava nas mãos do Império Otomano. Isso foi um pouco antes do final da guerra. E que isso não deveria ser contra afetar os interesses dos não-judeus. Bom, havia 3 a 5% de judeus na Palestina e os 95% outros mereceram uma denominação de não-judeus e que teriam direitos individuais. E tudo começa aí. Quando acaba a guerra, a Grã-Bretanha invade a Palestina e depois recebe pela Liga das Nações um mandato sobre a Palestina. E o texto do mandato era mais ou menos a Declaração Balfour. E os britânicos deram todo tipo de concessões para os sionistas, que foram crescendo, foram se organizando com uma colônia à parte, tinha uma educação própria, saúde própria, milícias, começaram a ter milícias próprias. Os palestinos, ao princípio, não se insurgiram contra os sionistas, mas quando começaram a ver que as terras que os sionistas compravam de latifundiários palestinos, depois, ao contrário de todas as outras compras que tinham havido, eles eram expulsos para que ficassem colonos judeus. E isso leva a que comece a ter ações contra os sionistas. A principal ação, a primeira grande ação foi em 1929, quando a esplanada das mesquitas, o mesmo lugar onde há disputa, e houve uma revolta dos palestinos. Houve enfrentamentos. A grande revolta foi em 1936, foi de 1936 a 1939, primeiro uma greve geral de 6 meses, depois guerrilhas camponesas. O exército britânico teve que deslocar metade do seu efetivo para reprimir, foram ajudados pelas milícias judaicas, e os palestinos foram derrotados muito fortemente. Suas principais lideranças foram exiladas ou assassinadas, e isso é uma das explicações pela fraqueza relativa que os palestinos tinham em 1947. Bem, eles perceberam que podiam seguir nesta linha, e porque eles sabiam que tinham que também fazer negociações com os árabes próximos, e eles restringiram a imigração judaica, que já tinha se tornado bastante grande. Naquela época, os judeus já eram cerca de 20% da população. Deu uma travada aqui quando você falou que os judeus já eram 20% da população. Acho que deu uma travadinha aqui. Pedir para os ouvintes esperarem até o Valdo voltar. E para quem não conhece o podcast Mesa de Debates, a gente é um canal no YouTube, principalmente. A gente já fez uma série de lives aí sobre a Palestina, quem quiser ver, procurar nos últimos meses, desde principalmente o dia 7 de outubro, né? E a gente teve live aí com diferentes organizações, né? A gente representando diferentes organizações. E, bom, o Valdo voltou aqui. Oi, Valdo, você aqui para mim travou quando você estava falando que a população judaica já era 20% da população, acho, e aí travou tudo. Bom,
A Segunda Guerra e o Holocausto provocaram mais imigração. Aliás, nos anos 30 houve muita imigração de judeus alemães, uma negociação que os sionistas fizeram com os nazistas, e criou-se um clima para que houvesse uma concessão para os judeus na Palestina. E um detalhe muito importante, não sei se vocês viram as votações sobre Gaza nas Nações Unidas, toda vez que vai para a Assembleia é 150 a 10, é 15. Claro, vai para o Conselho de Segurança e perde. Mas as Nações Unidas havia muito poucos, por exemplo, toda a África era colonial. São dezenas de países que se independizaram pouco depois. E uma coisa importante que eu não falei, já tinha havido uma proposta de partilha da Palestina feita por uma comissão do Reino Unido, Comissão Peel, e que propunha, vejam só, 80% para os palestinos, 20% para os judeus. Ambos rejeitaram. Os judeus, óbvio, porque rejeitaram, mas os palestinos rejeitaram porque todas as melhores, a região costeira, Haifa, Acre, Tel Aviv, toda essa região ficava com os judeus. E um detalhe que é muito importante, que para dar um jeito, para que não houvesse lugares onde houvesse muita população mesclada, propunha transferência populacional, 1.200 judeus e 200 mil palestinos. Bom, é mais ou menos como é o tratamento, até na troca de prisioneiros é assim. Mas é um precedente. É um precedente. O movimento sionista já começou a discutir nos anos 30 a transferência dos palestinos. Não era só a extrema-direita, antecessores dos animais que estão hoje no governo, mas também todos os processos que foram feitos até 1977 foram os sionistas de esquerda. Todas as guerras, todas. Bom, a partilha foi injusta, extremamente injusta, de 47, isso vocês devem conhecer, e ocorreu a Nakba, que há uns 20 anos, mais ou menos, mais de 20 anos, se começou a saber de fontes não palestinas que tinha sido uma limpeza étnica preparada. Os palestinos não fugiram porque pediram para eles fugirem para voltar depois. Nada disso. Nada disso. E depois surgiu, com a abertura dos arquivos de Israel, 30 anos depois, começou a se saber exatamente o que fez a geração dos novos historiadores israelenses, dos quais o que continua fiel e mais correto é o Ilan Pappé. Bem, e foram expulsos 700 mil palestinos. O novo Estado não é que foi feito errado depois de 1967, como dizem vários sionistas. Não, não. O novo Estado tinha uma lei de nacionalidade que exigia que a pessoa estivesse, ou fosse judeu, ou tivesse, quando foi declarado o Estado, estivesse presente. Ora, os 700 mil palestinos foram expulsos, não podiam. Então, são leis que davam, por exemplo, porque muitas vezes, muitos anos debato, e às vezes aparece um sionista, mas os palestinos têm direito de voto. Tem, é verdade, mas não tem direito de questionar o Estado judaico, e
existem leis não escritas, por exemplo, os empregos. Por que os melhores empregos vão para os judeus? Porque eles servem o exército. Essa é a diferença. A lei do retorno, todo judeu nunca pôs os pés lá, pode chegar lá e receber imediatamente a nacionalidade. A não ser como com o Norman Finkelstein, que foi para Israel e foi deportado do aeroporto, porque ele já era odiado, era conhecido e odiado. Bem, o Estado de Israel, então, se baseia nesta exclusão permanente. Até 66, os palestinos viviam sob regime militar. São considerados quinta coluna até hoje, mas não tem regime militar, lei militar. Bom, Israel se constituiu, naquele momento, que se dizia à esquerda, o cão de guarda do imperialismo no Oriente Médio. E tem um exemplo que é fantástico, é terrível, mas é fantástico como exemplo. Em 56, Gamal Abdel Nasser havia nacionalizado o canal de Suez no Egito, pois os britânicos e os franceses, junto com as tropas israelenses, que foram pelo deserto do Sinai, invadiram e derrotaram o exército egípcio, etc. Os americanos não queriam confusão, então obrigaram os israelenses e os outros, porque já era quem mandava. 56. 67 foi uma guerra que os israelenses dizem que era uma guerra que não tinha escolha, que era para se defender, que era uma ameaça existencial. Os arquivos dizem o contrário, que havia avaliações dos americanos, dos próprios israelenses, Israel venceria. E que as divisões que o Nasser tinha colocado não eram suficientes para vencer os israelenses. Na verdade, eu insisto que esse é um elemento muito importante. Eles aproveitaram o momento, assim como aproveitaram em 48, onde eles eram mais fortes que os palestinos e invadiram, dominaram um pedaço da Síria, que até hoje está dominada, as colinas de Golã, que foram anexadas a Israel, o deserto do Sinai, que devolveram, e os territórios do que são a Cisjordânia e Gaza. Né? Então, não, até aí eu insisto, foram os sionistas laboristas que fizeram isso, não foram os de extrema-direita. O primeiro governo de extrema-direita foi em 77, e depois se alternaram a partir dos anos 90, 2000, aí a direita dominou. E houve vai ser um tema para depois, uma direitização muito grande em Israel. Vamos ver depois por quê. Bom, em 73, eu estava saindo do Chile, chegando na Argentina, quando vem a guerra do Yom Kippur. Coincidiu com a festa judaica, que os exércitos árabes tentaram recuar e derrotar, expulsar Israel do que tinha invadido. Conseguiram no primeiro momento, mas aí os Estados Unidos fez uma ponte aérea de armamentos, mas foi um medo danado. Na verdade, muito maior, real, do que aconteceu em 7 de outubro. Talvez não por causa do fracasso inicial dos israelenses e na frente de todos eles. E pela primeira vez desde 48, no seu próprio território. Bem, bom, ao ocuparem a Cisjordânia e Gaza, os sionistas tinham tinham que resolver o que fazer. Ou anexar os territórios, ou expulsar os palestinos. Bom, não fizeram nenhum dos dois. Eles
não anexaram e não expulsaram. E mantiveram a ficção de uma ocupação temporária. E tem 56 anos. Isso tudo, a documentação que foi narrada pelos historiadores israelenses e palestinos. É mais fácil os israelenses porque eles podem entrar nos arquivos. O palestino não. E logo depois, é muito importante, um general que participa, um dos dois generais, foi Moshe Dayan e Galalon, que dirigiram a luta em 48. E ele era, não sei se era ministro da Defesa, acho que não era mais comandante das tropas, e ele fez um plano que era que Israel dominaria aquela fração que está próximo do Rio Jordão. Né? E algumas outras partes da Cisjordânia. E é mais ou menos isso do que os israelenses vêm ofereceram em Oslo. Né? Então, não se pode acusá-los, é um perigo não reconhecer as forças do adversário. Eles sabem prever. Bom, e começa a colonização. A colonização começa com os governos laboristas. Hein? Os governos de direita, em 77, Menachem Begin, que é o açougueiro de Deir Yassin, que ele era de um grupo de extrema-direita, o Irgun Tzvai Leumi. Bem, a derrota foi tremenda. O nacionalismo árabe foi liquidado. E isso fez com que entrasse um outro tema, mas é importante situar, o outro ator no Oriente Médio, que é o islamismo político. Não confundir com o Estado Islâmico, por favor. O Hamas é fundamentalista, mas não é uma milícia jihadista, estilo do Estado Islâmico. Depois a gente pode tocar. Bem, a primeira é uma coisa muito importante. Os palestinos, imagine a vida dos palestinos com a Nakba. Demorou muito para se reorganizarem. E a guerra em 67 fez com que os palestinos se elevassem. Que a resistência palestina, eles estavam tão mal que a OLP foi fundada e era dirigida por creio que era um egípcio, Ahmed Shoukeiri. Foi formada pela Liga Árabe. É um pouco estranho. Ou não é estranho, porque sempre os governos árabes sempre quiseram tutelar as organizações palestinas. Porque tem receio. Bem, e há um episódio, uma batalha muito importante, que foi a primeira vez que os palestinos conseguiram enfrentar de igual para igual os israelenses. Uma batalha. É na fronteira, ali depois do Rio Jordão, tá? Com algum apoio de soldados jordanianos, e que era uma aldeia chamada Karami, e os palestinos conseguiram se enfrentar. Eu me lembro que, antes de eu ir para Israel, em 70, já tinham me dito que Nasser não era nada, quem é agora quem tinha me dito era um sionista, era o Yasser Arafat, a primeira vez que eu ouvi falar do Arafat. Bem, e a OLP foi se tornando um Estado em preparação, com grande prestígio, com grande apoio, com algumas ações contra o Estado judeu. Eles foram, logo depois, no ano que eu estava lá, eles foram expulsos da Jordânia. O rei da Jordânia, Hussein,
acho que não sei se é pai ou avô do atual, expulsou, matou vários, não, matou centenas, e os palestinos foram expulsos para o Líbano. Muito bem. Bem, mas a situação, durante um bom tempo, a situação assim, os palestinos se organizaram no Líbano e começaram a fazer atentados a partir do Líbano. E Israel fez uma ofensiva em 78, fez uma ofensiva em 82, ele foi até Beirute, massacrou Beirute, bombardeou Beirute, mas os palestinos não se renderam. Tiveram que negociar a saída dos palestinos para Tunísia. Muito longe, um problema sério. São milhares de quilômetros, não havia mais, enfim, não era mais próximo da Palestina. E houve um episódio tremendo, que é os assassinatos de Sabra e Shatila. Sabra e Shatila eram duas aldeias, dois campos de refugiados, perto de Beirute, e os israelenses estavam lá. Eles tinham aliados os cristãos fascistas, a Falange, e as tropas, os tanques israelenses ficaram na entrada dos acampamentos e entraram as milícias e mataram cerca de 1.000 pessoas. Bom, naquela época foi um evento, por exemplo, em Israel houve manifestações de centenas de milhares de pessoas. Vocês acreditam nisso? Mas é verdade. Minha mãe rompeu com o sionismo nesse momento. Ela disse, quando vieram recolher a contribuição dela para vocês, nem um centavo mais. Depois de Sabra e Shatila, nada. Então, em 87, é um fato muito importante. A primeira intifada foi uma rebelião, mais uma rebelião palestina, que começou em Gaza, ou teve muita força em Gaza, e colocou o regime sionista na parede, porque eram crianças, adolescentes, jogavam pedras. Naquela época eles não podiam jogar bombas em crianças, não era o método. E resolveram apelar para a negociação. Aí vem o primeiro ponto, o primeiro problema, que foi a negociação de Oslo. Bom, em Oslo, foi uma negociação bancada pelos Estados Unidos, por países da União Europeia, mais ou menos a mesma coisa que sempre tem feito. E os palestinos, vejam, era 45-55 em 47. Eles ficaram, a proposta era menos de 20%, porque Israel já tinha abocanhado uma parte importante da Cisjordânia. Uma proposta, um Estado sem conexão de um pedaço com outro, Gaza e Cisjordânia, sem exército, sem moeda. A moeda, sabia? Qual é a moeda que se usa em Gaza? É o shekel. Então, não tinha nenhum. Bom, e uma coisa de muita importância, que é uma concessão simbólica. Israel reconheceu a OLP como a representante dos palestinos. E os palestinos, a OLP, reconheceu o direito de existir do Estado de Israel. São coisas completamente diferentes.
Reconhecer, pode dizer, não quero me manifestar sobre isso, não sou obrigado a falar. Agora, reconhecer isso significa reconhecer que a Nakba era, não tinha como voltar. E uma promessa, assim, depois ela serve como arma. Ah, mas vocês prometeram isso, não estão cumprindo? Bomba em cima de vocês. E assim vai. Digo porque vamos entrar agora num período em que vai haver negociações pelo tema de, de Gaza. Bom, para não me alongar muito nesse ponto, porque já passou um pouco, é importante dizer o seguinte, que Israel, apesar de ter sido fornecido um suposto Estado palestino, cercou Gaza. Cercou Gaza, porque Gaza e aproveito para dizer uma coisa, Gaza tem essa importância porque para Gaza foram palestinos de todos os lugares da Palestina com a Nakba. Foi o lugar para onde mais palestinos foram. É o lugar onde, por serem campos de refugiados, porque não há possibilidade de outra do que atacar os colonizadores, é o lugar que mais resiste. Estamos vendo agora. Apesar de tudo, agora vamos entrar em Gaza. Uma outra coisa importante, houve uma direitização cada vez maior de Israel. Não é um problema só de que o muro de Berlim caiu, não é isso só. É que aumentou o número de colonos, já são 700 mil na Cisjordânia e Jerusalém. É muita gente, 10% dos judeus estão em Israel. E eles deixaram de ser alguma coisa fora do espectro aceitável, dá para ver, né? Não é de agora, eles não entraram no governo por uma casualidade. Não, não, não. Tem um monte de ministros que são da. E eles. Outro dia, eu estava lendo um artigo, que inclusive a gente faz um pouquinho de propaganda, a gente publicou no Esquerda Online, que é uma reunião de fanáticos, daqueles religiosos e ultradireitistas. Havia 11 ministros, inclusive do Likud, do Netanyahu, propondo, nossa saída é voltar para Gaza, expulsar os palestinos e recolonizar Gaza. Assim. Não é um setor que não tem nenhuma expressão. É muito perigoso. Bom, sobre Gaza. Eu já falei um pouco sobre Gaza. Agora, há várias coisas que a gente, como não é história, mas são fatos mais recentes e em desenvolvimento, eu fiquei pensando, por que o Hamas atacou? Não, podia atacar em qualquer momento, por que atacou ali? Bom, eu não tenho uma resposta, mas uma resposta importante, que a situação em Gaza é cada vez mais insustentável, que devia haver uma pressão muito grande. O Hamas não é a única organização, tem outras. Todas elas estão lutando em conjunto, inclusive a Frente Popular de Libertação, que não é religiosa, e eu não sei se o momento foi correto, se vale a pena, porque, sim, durante um dia, 2, 3, um dia, driblaram o sistema de segurança, tudo que os israelenses falam que são maravilhosos, o exército não estava lá, não estava preparado, estava cuidando dos colonos, reflete um problema militar, de complacência, mas também de
de estar distraído para outras coisas. Distraído para outras coisas. Então, foi uma vitória. Agora, o ataque aos civis não é correto. Aos militares, por isso, quando eu escrevo, eu falo, não é só reféns, há prisioneiros. Os soldados são prisioneiros. Tem que ser tratado como prisioneiros de guerra, mas são prisioneiros. Não creio que tenha sido a melhor saída. A descrição, bom, vocês já devem saber, muitas das coisas que Israel diz que foram feitas naquele dia, as 40 crianças decepadas, aquilo que o Biden comprou, que é uma mentira total. Então, isso eu preciso deixar. Mas o problema tem 80% da população deslocada, 30 mil mortos, outros tantos feridos, desaparecidos, e as condições, né? As condições. Agora, é importante dizer que o que diz a imprensa israelense, o Hamas, os combatentes continuam resistindo. Com todo aquele peso, continuam resistindo. Os israelenses continuam dizendo que a guerra vai durar não sei quanto tempo. E começa a haver problemas dentro de Israel por causa disso. Há um conflito que uma ala, as duas são sionistas, querem defesa da pátria, mas uma quer que haja negociação pelos reféns. E outra que não. Inclusive tem alguns malucos que ficam bloqueando a entrada de ajuda humanitária. Não sei se viram isso. A ajuda humanitária, que não é muita, sim, mas entre não ser muito e nada, então, porque isso vai ajudar o Hamas a resistir, etc. Então, há um giro mais à direita ainda dentro de Israel. Há um outro elemento que é muito importante, que não dá para esquecer, que é o seguinte: a causa palestina, independentemente do que foi feito, etc., sim, mas os palestinos têm direito de resistir. A causa palestina voltou a ser debatida, a ser conhecida, e milhões saíram às ruas, somando tudo, né? Em Londres teve uma ou duas de 500 mil, enfim. Teve grandes nos Estados Unidos. Teve não quanto poderia ser, porque são regimes muito ditatoriais no Oriente Médio. Particularmente, mas aí já não é uma coisa só de solidariedade, que a Jordânia tem a metade da população que é palestina, entre palestinos que nunca deixaram de ser e refugiados, porque era um só país antes disso. E uma coisa muito importante sobre os Estados Unidos. Há uma crise muito positiva na comunidade judaica. A comunidade judaica americana é uma das retaguardas de Israel, tanto para pressionar por políticas a favor de Israel, enfim, com apoio. Isso é muito importante. Infelizmente, não foi suficiente para parar a guerra. O objetivo era esse, né? Parar a guerra. Há um elemento que também não está totalmente claro, que é a regionalização da guerra. Não há uma regionalização da guerra, digamos, estrito sensu, mas há um contágio fundamentalmente pela posição do Hezbollah e dos Houthis. O Hezbollah é um partido político libanês,
que surgiu na resistência à ocupação israelense, que inclusive derrotou, fez com que as tropas israelenses recuassem em 2006. Não é, aproveito para dizer uma coisa, nem o Hezbollah, nem o Hamas, o Houthis eu não conheço, mas deve estar na minha. Não, são movimentos religiosos, fundamentalistas, ou seja, querem impor a Sharia, a lei religiosa na sociedade, mas não através das coisas que faz o Estado Islâmico. E eles fazem parte do sistema político do país. O Hamas faz parte. Eu estava vendo outro dia um rapaz do Hamas falando, explicando quem que eles queriam que fosse libertado. Ele fez questão de dizer: nós vamos pedir que sejam libertados Sadat, dois, um Sadat e outro Marwan Barghouti. Os dois são dirigentes, não são do Hamas, são os dois principais dirigentes, um do Fatah, os dois do Fatah, e o outro... Não, o Sadat é da Frente Popular de Libertação, e o Marwan Barghouti, que é denominado de Mandela palestino, que é da Fatah. Então, não é um... Digo porque eu conversei, amigos judeus que disseram, não conseguiram entender isso aí. Bom, tá bem? Paciência. E os Houthis, também, mais ou menos, os Houthis jogando os drones, os mísseis, nos navios que cortam o Mar Vermelho, que vêm pelo Mar Vermelho para ir para o Canal de Suez. São 12% do tráfego marítimo mundial. E o Hezbollah, que tem já lançado bombas, mísseis, e tem recebido também de Israel, mas da parte do Hezbollah, o Hezbollah não é uma ação extremamente ofensiva, agressiva, não. Os dois discursos que ele fez eram nesse sentido: vocês não vão ficar impunes, mas a primeira dizendo que foi coisa só palestina. Não sei se Israel, em último caso, vai provocar uma coisa mais forte para que haja a intervenção americana sobre o Hezbollah. Mas há uma preocupação, os americanos estão preocupados. Mataram 3 americanos na Jordânia por um míssil, deve ter sido um míssil, um drone que veio do Iraque. Então, há todo um elemento que não está bem claro. Abriu-se os Estados Unidos estão dizendo que vão negociar, vão querer negociar uma proposta de 2 estados. Nesta semana saiu uma matéria na Economist que diz que o plano é que haja um cessar-fogo, que haja negociações, que o Hamas não esteja em negociações, quer dizer, eles já escolhem quem negocia, quem pode negociar. Né? E dizendo, inclusive, uma coisa engraçada: não, o dirigente vai para o exílio e o Arafat também ficou no exílio, depois voltou. É uma coisa assim. Isso é o Economist, é um jornal, uma revista de muita importância. Israel, a coalizão majoritária de Israel não aceita isso. Não aceita, e também eles já sabem como é que funciona. A proposta americana vai ser aquela em que esteja baseado o consenso israelense. Ora, o consenso israelense é não devolver nada, não permitir forças armadas palestinas, enfim. Ou seja, um bantustão. É isso que eles querem. Bom, acho que eu estou com o tempo bem. Agora,
queria falar sobre as possibilidades do que será negociado. Bom, é bom sempre reiterar que já houve várias, né? Houve uma, duas, pelo menos 3 propostas de partilha. 2 estados é partilha, separação. Como se nunca pudessem ficar juntos. E houve uma quarta, que foi em Camp David, em que o Bill Clinton disse que Israel, o LP, o Arafat, tinha recusado uma proposta generosa que nunca poderia ser igualada. Nessa última parte, talvez ele tenha razão, porque Israel vai fazendo o que eles dizem de fatos consumados. Então, 2 estados hoje. Digamos que fosse justo. Não é, mas digamos que fosse justo. O problema é que existem 700 mil colonos, infraestrutura. Como você vai tirar essa gente toda? Para tirar 8 mil de Gaza, o Sharon, para poder bombardear os palestinos à vontade, foi uma choradeira, não foi uma guerra, mas foi uma choradeira, um drama. 700 mil. Boa parte deles armados. É impossível. É impossível, não. E Israel vai dizer isso. Isso aqui é nossa terra agora. É um fato consumado. Eles dizem em inglês facts on the ground. Eu estou traduzindo assim. A ideia de um Estado. Bom, então, a ideia de 2 Estados ela é injusta, porque não. Para onde vão os refugiados? Não vão para lugar nenhum. O que vão fazer com as colônias? O que vão fazer com Jerusalém? Jerusalém foi anexada como capital eterna, indivisível de Israel. Então, os 2 problemas são. E eu me lembro na época de Oslo, havia muita gente que achava que podia ser um grande caminho, como se fosse agora nós fazemos isso e depois vamos ter um Estado. Não. É muito importante isso porque Israel aproveitou, primeiro, da palavra dada pelos palestinos, pelo acordo, pelo apoio dos imperialismos todos. Para quê? Para ganhar espaço, para aumentar a colonização, para aumentar cada vez mais. Está ficando cada vez mais difícil. Agora, um Estado que foi. Havia entre os sionistas, havia uma parte, inclusive um muito ilustre, que era um tal Albert Einstein, que propunham um Estado binacional. Eles eram absoluta minoria, Hannah Arendt e outros. Era um grupo de intelectuais, não tinham expressão de massa nenhuma. Depois, os palestinos fizeram uma proposta de um Estado único, com direitos democráticos. Foi na Plenária Nacional Palestina, Conselho Nacional Palestino de 1969, uma proposta da FPLP, do George Habash. Não, desculpa, FDLP, do Howard, Frente Democrática de Libertação da Palestina. E foi aprovada. Mas ela foi gradualmente sendo descartada. A partir de 74, e chega em 88, vota a favor de um Estado em qualquer parte da Palestina, ou em parte da Palestina.
E em 93 aceitam a proposta. Agora, é possível que a realidade da situação faça com que haja um caminho por um Estado. Por enquanto é muito minoritário. Por enquanto a guerra não termina, não dá para saber. Diminuiu o número de pessoas entre os palestinos que apoiam dois Estados. Onde, digamos, há a probabilidade de que caia o prestígio, caiu bastante. É onde se vê o horror que foi a história dos dois Estados. Entre os israelenses é muito pior, porque, ao contrário, a grande maioria está contra os dois Estados, mas não é pela esquerda, não, é pela direita. Não querem. Ou seja, na verdade, a maioria. Eu vi tem um site, depois eu mando, tem um site de pesquisas palestinas que diz que é coisa de 80% dos judeus israelenses que estão a favor de um Estado não democrático. Sim, porque um Estado só não quer dizer. Hoje em dia, já existe um Estado. Esse é o argumento que eu não falei, que é importante. Hoje existe um Estado. Eles já fizeram isso. Claro, é um Estado antidemocrático. É preciso que seja democratizado. Muito democratizado. Falar em democratizado. E a resistência continua assim. Enquanto o ocupante continua ocupando, é direito resistir. Eu só coloquei minha ressalva sobre esta ação, porque esta ação, eu termino com isso. Se quer um só Estado, e se quiser, é preciso conquistar uma parte dos judeus israelenses que nunca, e que fique claro que eles nunca vão ter paz, nem para eles, nem para os seus filhos e netos. Por quê? Porque não é possível. Um povo não deixa de resistir. O povo palestino não vai deixar de resistir. O Oriente Médio odeia Israel. Quem gosta de Israel são os governos árabes, as elites árabes, a burguesia árabe. Então, é preciso, pela segurança, pela justiça, começa a crescer. Eu como acompanho, e agora eu termino, eu vi vários israelenses, judeus israelenses, que estavam a favor de dois estados, mudaram de linha. Gideon Levy, que é um jornalista do jornal Haaretz, muito. Ele foi o cara que primeiro disse, poucos dias depois, antes de sair coisa do papel, de outros, perguntaram para ele: o que vocês querem? Colocaram os palestinos numa jaula, o que vocês querem que ocorra? Uma reação, teoricamente, pode não ser muito precisa, mas eu acho muito precisa. Teoricamente, é isso mesmo. Um pouco. Então, é possível. Como eu recebia a mensagem da minha prima. Não, ela era contra. Ela mudou, não sei até onde, o que ela exatamente. Sim, mas que haja uma mudança, mas isso demora um pouco. Não vai acontecer nada espetacular com terminar a guerra. É isso. Bom, muito obrigado, Valdo. Foi bem importante essa explicação toda. Você contextualizou muito bem todo esse processo aí, né, que é bastante complexo, né, para a gente discutir a questão palestina, já que envolve aí o sionismo e toda a criação bem controversa do Estado de Israel, vamos dizer assim, né? Mas, enfim, eu queria fazer mais umas perguntas. Acho que você provavelmente já falou aí dos pontos principais que você queria, né? Qualquer coisa, se quiser retomar, fica à vontade. Mas eu queria entender um pouquinho melhor, que você explicasse um pouquinho melhor para a gente o que era exatamente esse governo laboral, né? Laborista, aliás, de Israel até 77, o que era
essa esquerda sionista que começou a colonização, né? E eu estou perguntando isso também no sentido de que muita gente reivindica, né? Não sei se tanta gente, mas reivindicam que existe sionismo de esquerda, que sionismo não é uma coisa homogênea, né? E mas aí vão entrando vários problemas, né? Quando você parte do pressuposto de que o sionismo pode ser de esquerda, você falou aí que tinha a ala do Albert Einstein, por exemplo, que tinha uma outra proposta. É possível ser sionista e de esquerda? Você acha que esse debate é um debate mal colocado? Né? Porque quando a gente vê historicamente aí, a esquerda em Israel estava lá garantindo direitos trabalhistas, garantindo direitos. Ainda hoje tem uma imagem de que Israel é um país bastante progressista no Oriente Médio, mas como as pessoas conseguem ser progressistas em pauta de costume, por exemplo, para LGBTs, não sei o quê, mas por outro lado conviver com um apartheid, com um genocídio descarado, com roubo colonial de terras, tem como ser progressista desse jeito, né? Então, enfim, acho que são questões aí que giram em torno do tema do sionismo de esquerda, caso você queira aprofundar um pouquinho mais a discussão aí para a gente. Uhum. Bom, tá, as perguntas são todas mais ou menos no mesmo. São, olha, primeiro, havia a comunidade judaica, mesmo na Europa, os sionistas, por exemplo, nunca foram maioria, até o Holocausto, pelo menos na principal país, que era a Polônia, onde morou minha mãe, eles não eram majoritários. O problema nesses países, o problema era aquele, não se meter na luta, ou seja, nossa luta não é aqui. O que, bom, às vezes tem uma luta, essa não é comigo, tá bem, mas é muito diferente, porque imagina, a gente fazendo aquelas reuniões no meio da ditadura, no pior momento da ditadura, é uma alienação total. Eu entendo que se falassem muito iam fechar, bom, muito bem, então não faça. Agora, era. Na verdade é o seguinte, o sionismo laborista, que é o Mapai, que era o mais de centro, a Shomer Hatzair, ao qual eu pertencia, que era de esquerda, que tinha mais de esquerda, um, um judeu que foi da Shomer Hatzair foi o Abraham Leon, trotskista, que escreveu a condição, a questão judaica. Agora, quando iam para a Palestina, eram colonialistas, ou seja, o assunto era ganhar terras, fazer os aliados deles eram os a esquerda mais o sionismo mais ao centro e mais à direita. Então, os kibbutzim. Esse kibbutz que eu fiquei, os dois kibbutzim que eu fiquei, era da Shomer Hatzair. E depois eu fiz a pesquisa. Existe documentação em Israel que explicando quais eram as aldeias que estavam antes. Então, tanto Ziquim como Niroz tinham aldeias palestinas. E eu falei com gente que não sabia. Tem um que está lá até hoje, deu entrevistas, está velho. Mas não tem a mínima ideia, né?
E aí, é o direito de vocês terem invadido isso aqui? Então, esse é um problema. Então, na verdade, era uma face de esquerda, mas não tinha nada de esquerda. Então, eles não eram fascistas, mas dentro de Israel, não tinha problema. Minha tia, eu já tenho falecido, minha tia, que era da Shomer, casou com meu tio, que era irmão da minha mãe, que era da extrema-direita, sempre era, sempre foi. Sem problema nenhum. Eu acho um pouco estranho isso. Acho muito estranho. Então, que ele me contava, quando colocavam um exército para resolver os problemas, nós começávamos a dançar. Coisa bem fascistoide. Bom, agora, então, é um oxímoron, não é possível. Outra coisa é que eu tenha sido enganado, levei uns anos para entender. Comecei a entender quando li textos em 73, quando eu estava na Argentina, do PST, um texto chamado Israel, História de uma Colonização, escrita em 73. Bom, o tema LGBT é propaganda, né? É propaganda israelense. Agora, pergunta o que fazem com o palestino se ele é LGBT. Não, o exército vai fazer a mesma coisa, não vai mudar nada. E eu vi uma melhor explicação de um LGBT que diz: se eu tô no checkpoint e vão me revistar, para mim não tem nem. Qual a diferença se é um LGBT ou um hétero? Não, a resposta tem textos, são importantes porque várias organizações de LGBT votaram a favor de Israel. Mas tem alguns que não. A maioria sim, porque Tel Aviv é o paraíso LGBT, vendido como paraíso. Nesse sentido, é tão alienado como aquela festa rave ao lado de Gaza. Eu não estou a favor de terem matado as crianças, não, de jeito nenhum. Sim, mas é uma alienação total. Aquela festa, tal, hippie, todo mundo se divertindo e as pessoas não têm água potável antes da invasão. Antes da invasão. Então, os governos laboristas eram isso, que eu repito. Quem governou Israel até 77 foram os laboristas. A guerra de 47, eles dirigiram. Ele era a maioria. A direita participou, mas quem dirigia, Ben-Gurion. Guerra de 56, guerra de 67, guerra de 73, que acabou com a carreira política da Golda Meir. E depois veio. E cada vez mais à direita, né? Uma coisa importante em Israel que, não sei se vocês perceberam como tem general da reserva participando, dirigindo. Sharon era general da reserva, Ehud Barak era general da reserva. Ilan Pappé diz que Israel não é um Estado que tem um exército, senão um exército que tem uma nação. Não sei se te respondi. Acho que sim, é um tema bem complexo, né? Eu perguntei porque eu acho que é importante questionar essas coisas, já que parte da esquerda, no nosso debate público aqui no Brasil, fala que não tem como ser sionista de esquerda, mas ainda assim tem sionistas que se reivindicam, né, como de esquerda e que até associam ser sionista a defender a existência do Estado de Israel, como se fosse necessariamente a mesma coisa, né? Não, ser sionista é defender o Estado de Israel. Uhum. Isso está certo. Ser sionista é defender o Estado de Israel.
Entendi. Então é o tipo de nacionalismo específico, não tem como ter outro nacionalismo a favor de Eu, um Estado para judeus, no caso. não, é que não há. Ah, você diz um Estado para judeus lá na Polônia, levar 1 milhão de judeus com o acordo do país, etc. Não, não, não é isso. Agora, é interessante que você falou, é um, eu não falei, mas o sionismo é um colonialismo de povoamento. Às vezes se engana, mas cadê o imperialismo aqui para. Não, tá bom, agora fica bem claro os Estados Unidos, mas não foram os Estados Unidos, não foram os ingleses, nem os otomanos que foram colonizar lá, que botaram tropas. Os ingleses ficaram um tempo, meio que. Mas não eram, as tropas inglesas não lutaram lá. Não lutaram. Aliás, tem um marxista libanês muito bom, e tem que é o Gilbert Ashkar. Ele fez um artigo que diz: esta guerra é a primeira guerra conjunta de Israel com os Estados Unidos. Porque a verdade é que nunca, sempre mandavam dinheiro e armas, mas nunca se envolveram tanto. Colocaram duas frotas de porta-aviões, um deles o mais moderno, e tem todas as bases atuando para defender Israel. Mas isso. Não, tudo bem, são apoiados pelo imperialismo. Mas não foram. É pior do que isso. Porque se eles não oprimissem outro povo, teriam outro caráter. E pode mudar isso aí, viu? Aí a grande pergunta, você não fez, mas eu respondo, é o seguinte: tem alguns companheiros que dizem palestinos e não palestinos. Bom, mas os judeus, os judeus têm que ir embora. Não, os judeus já passaram três gerações. Os judeus que aceitarem devolver os direitos dos palestinos, por que não podem ficar lá? Claro que uma parte não vai querer, paciência. Essa é outra coisa que eles precisam entender. É um problema de princípios, é justo, e é também de inteligência. O que os franceses fizeram na Argélia, foram todos os franceses expulsos. Fugiram, foram expulsos. Não era essa a proposta do Effelino, mas levaram tão longe as coisas que terminou nisso. Entendi. Bom, eu também queria perguntar, eu acho que é importante esse tema, né, do sionismo de esquerda ou não, porque aí a gente vai entrando no debate sobre reformismo, né, reforma e revolução, né, porque de alguma forma associar um projeto colonial à esquerda eu acho que é bem complicado, é um nível de degeneração do reformismo bem avançado, né. Então eu queria aproveitar que a gente está entrando um pouquinho, né, nessa discussão política e te perguntar sobre o trotskismo na questão palestina, né, tanto de Trotsky, se você souber, quanto a história do trotskismo, as propostas, o que você acha importante destacar, né, no pouco tempo que a gente tem aqui, com relação a quais são as proposições que você acha relevantes disso? Então, só para o laborismo, que é uma parte do sionismo, digamos, ele está muito mais à direita do que quando eu estava errado também em ter aceito, eu tinha 17 anos, mas está bem. Mas estava errado, porque era colonialista, né? Mas o mundo estava mais girado à esquerda. Bom, hoje em dia não há nenhuma relação. Um partido reformista, que a gente chama um laborismo, um partido, que, o PT. O PT não participa de nenhuma cruzada para conquistar a Bolívia. Não, tem diferenças, etc., mas é muito diferente. É muito diferente. Já mais complicado nos países
em que países imperialistas. Por exemplo, o laborismo inglês apoiou a Guerra das Malvinas, mas o trotskismo inglês também. Quer dizer, não sei se todo. Eu sei que o SWP, creio que o CWI também, porque aí é um problema de não. CWI, creio que é o problema de não entender o que é nacionalidade oprimida e opressora. E eles diziam que os habitantes das Falklands eram oprimidos, que a ditadura argentina tinha massacrado os caras. Não vi nas Argentinas, desde o século XIX, ou de antes, sei lá. Bom, embora tenha sido uma manobra da ditadura, etc, etc. Sobre. Sim, não, o trotskismo. Não, o Congresso da Quarta Internacional foi contra a partilha da Palestina. Não. E, em geral, a Quarta defendeu um Estado. Nos últimos anos tem estado mais dividido sobre o que. O tema dos dois Estados pega. Sei que há a gente que eu conheço que tem dúvidas. Bom, tem dúvidas, agora vem uma discussão. Agora vem uma discussão que vai favorecer, porque ela vai ser extremamente piorada. Vão ter saudades de Oslo, entre aspas, porque vai ser. É aquela linha dos sionistas. Pô, essa história da Economist dizer, como assim? Eu já falei para um companheiro, como assim o Hamas não vai. Ah, é? Os americanos negociaram com quem? Eu sei que demorou e tal, discutiram até o formato da mesa. Sim, mas se você negocia com o inimigo, tem que negociar. Não tem jeito. A FLN negociaram com os franceses, no meio da guerra e no meio da mortandade. Então, aqui a vantagem é que vão até ter cessar-fogo, trégua, a ideia é cessar-fogo que não tenha, enfim, que é incrível o papel dos americanos, né? É interessante isso, né? Que há um movimento para. Eu nem falei, né? A ação da África do Sul é muito importante. Por mais que a corte é a terra de Mandela. Sabem, né, o que Mandela dizia. Nós não podemos ser livres sem a liberdade dos palestinos, depois que ele saiu da cadeia. Então, foi muito importante. Há um pouco de controvérsia sobre o resultado da decisão da corte. Pelo menos, na minha opinião, para o mundo que aparece, que a corte considera que há elementos muito fortes que indicam que haja tentativa de genocídio. Tá bem, na atual situação do mundo, que a corte vai se atrever a exigir cessar-fogo, por mais que não ia passar por causa do Conselho de Segurança, bom, mas eu acho muito importante. Então, e com o que o que os Estados Unidos vão propor. É incrível. Vão propor menos. Menos. Espero que a direção palestina. Sim, mas o Mahmoud Abbas deve estar. Mas vai ser complicado, porque o prestígio dos dois estados caiu muito entre os palestinos. Não nos palestinos de Israel, porque eles são relativamente privilegiados. O termo é feio. Têm uma vida relativamente melhor do que os seus companheiros e companheiras dos territórios ocupados ou da diáspora. Bom, você perguntou mais uma coisa? Do trotskismo eu falei. Eu continuo defendendo um Estado, não tenho nenhuma dúvida.
E acho que o desdobramento da guerra e o debate vai, vai manter isso aí. Porque às vezes tinha uns que propunham uma Assembleia Constituinte, o que não está errado. O problema é que uma Assembleia Constituinte, sem a presença dos refugiados, daria maioria para os sionistas. Então, essa foi a crítica ao debate sobre esse tema. Mas eu acho que agora com a proposta, quando se configurar, eu acho que a esquerda vai ter. Quer dizer, espero. Entendi. Bom, acho que daria para explorar vários outros temas aqui. Eu tinha pensado em algum momento em pedir para você explicar um pouquinho melhor a questão do Hamas, né? Ah, o Mas, quê? mas a gente já está chegando a quase 1 hora e meia de live, então, assim, se você quiser já fazendo suas considerações finais, falando disso ou não, acho que já Ah, pode ficar à vontade. Hamas, do Hamas, o que que você. Eu pensei que tinha falado um pouco. Você falou. Eu falei por cima só porque eu achei que talvez você quisesse fazer as considerações finais para não Posso? ficar tão longa a live, mas eu acho que assim o Hamas está sendo muito demonizado, né? Aqui no Ocidente, e não que eu ache ok, né? Você assassinar, sequestrar civis, né? E deixar eles como reféns, etc., né? Mas ao mesmo tempo ele é bem diferente do Estado Islâmico, né? E eu vi recentemente que desde 2017, se eu não estou enganado, que o Hamas considera, diz que não é exatamente, não quer propor uma questão religiosa tão forte assim, né? Então, eu acho que é importante a gente entender melhor o que é o Hamas, né, em relação ao Estado Islâmico, à Al-Qaeda, por exemplo, né, caso você queira contextualizar. Era um pouco nesse sentido a pergunta, mas não sei se você está com tanta disposição de continuar, né, Não, fazendo a live. eu estou com muita disposição de estudar. Eu acabei de receber um livrinho hoje sobre o Hamas. Tá? Evidente, é um assunto obrigatório. O que eu te falei, bom, primeiro, o Hamas faz parte daquilo que eu falei do islamismo político. A Irmandade Muçulmana do Egito, que é a fonte do Hamas. O Hamas tem um curso próprio. É uma coisa muito importante dizer que o Hamas, em 87, ele foi apoiado por Israel. Não sei se você sabe disso. Porque pareceria menos radical do que o Arafat. Tudo que falam do Hamas hoje, falavam do Arafat. É a mesma coisa, quer dizer, num sentido, a revista Economist até nos ajuda um pouco quando dizem isso, né, que o Hamas que não teria nenhum problema que o dirigente deles ficasse exilado antes, como o Arafat ficou. O Arafat ficou, nossa, o Arafat ficou 11 anos exilado. Bom, eles são uma expressão do islamismo político. Eles vieram de uma organização religiosa, de caridade, de trabalho social. É parecido com o que os evangélicos fizeram aqui no Brasil. E não são todos de direita. Não. A carta do Hamas é uma carta de 87, uma carta com elementos antissemitas, para dizer o mínimo. Mas eles lançaram uma reformulação sem abolir a outra carta. Veja, é gente que sabe fazer política, não é uma coisa.
A segunda coisa que eu estou falando nesse sentido, o pedido de libertação, não dos deles, botar os dois, da FPLP e do Fatah, em primeiro lugar, que é uma realidade, que são os dois grandes dirigentes, que talvez tenham mais diálogo com o Hamas. É uma forma de se mostrar como parte do movimento. E eles tiraram a referência aos judeus, ou seja, não é contra os judeus a luta contra os sionistas, o que está muito correto. E, bom, aí eu já não estou tão contente. Eles tendem a aceitar a proposta dos dois estados, porque em 87 eles estavam contra. Então é um movimento que eles têm trabalho de massas, que não são democráticos, eu sei, que não foram capazes de fazer uma eleição, que Israel não deixou uma eleição em Gaza antes, claro que podiam fazer. Por que não fizeram? Mas o outro lado, que é o bonzinho, olha só a autoridade palestina. É um horror. Aliás, não sei se vocês viram, mas o prestígio do Hamas subiu de 14 para 40 e poucos por cento na Cisjordânia. 14 para quando? Nesse período, claro. Alguém que luta por nós. Simples. E tem uma autoridade palestina que faz coordenação de segurança com Israel. É uma das coisas que foi aprovado. Quer dizer, os temas de segurança, para se chegar a um checkpoint perto de Jerusalém, tem que passar, antes de chegar perto dos soldados israelenses, tem que passar pela guarda pretoriana do. Por isso, o Eduardo Said chamou eles de Quislings, colaboradores. Said acho que vale a pena publicar o dia de amanhã. Esse está traduzido. Agora, eu não conheço. Tem que estudar, tem que ver o que vão propor. Economicamente, eles são capitalistas 100%. Sim, mas a primeira coisa é acabar com a ocupação. E a esquerda se fortalecer para que não haja o erro. A transição na África do Sul foi muito legal. Foi uma vitória tremenda. Só que não tocou no poder econômico dos brancos. Quando eu estive na África do Sul, era impressionante. Impressionante, né? Bom, mas são tudo lições que podem se aprender. Agora, as armas parando, os canhões parando, é possível pensar, vai ter possibilidade de pensar, e acho que a esquerda tem que ter uma posição. Bem, nós estamos longe, né? Interagir aqui com os nossos amigos palestinos, não sei que posição vão ter, se vão seguir a linha oficial da Autoridade Palestina. Eu creio que não, vão ter posições próprias. Mas aí começa um debate, que claro, são eles que decidem, nós podemos opinar. Temos o direito de opinar, mas não mais que isso. Há um movimento chamado Movimento por um Só Estado Democrático. Não sei se você conhece, Ulisses. Eu mando. Tem palestinos, tem Ilan Papé, tem mais gente boa. É um pequeno movimento. Tem um programa. Jeff Halper, que é dirigente do Comitê contra a Demolição de Casas, um antropólogo, tem. Vamos ver o que é possível fazer. Mas a história tem que ensinar. 3 partilhas, mais duas tentativas. Não, 2 partilhas e 2 tentativas. E mais uma agora. Cada vez menor.
enfim. É isso, obrigado. Falar sobre a Palestina sempre é muito bom, tá? E, bom, os que quiserem, podem deixar meu e-mail, se quiserem fazer perguntas, tá bom? Beleza. Você quer deixar aí algum contato? Quer fazer alguma outra consideração final que eu não perguntei? Alguma coisa que você acha relevante para a gente encerrar aqui? Não, olha, eu só digo uma coisa. Eu ouvi um velho companheiro dizer, Manuel Moreno, que ele disse, se existe uma causa pela qual mereça-se lutar, é a causa palestina. Porque não é só que são massacrados, são valentes, né? São valentes. Ter sobrevivido a tudo que passaram, é isso. O meu contato você tem, né? Meu e-mail. O seu e-mail eu tenho, só não sei se eu vou achar agora para colocar aqui. Mas Ah, tá. tudo Ah, bem, qualquer coisa. eu posso fazer aqui. Onde é que eu escrevo aqui? Onde é que eu posso escrever? Tem um chat aqui No chat no privado? canto. Direito. Isso, esse aí. Pois é, mas tá. Bom, enquanto você vai escrevendo aí, eu vou adiantando. Caso você queira, né, mandar o seu e-mail para quem estiver vendo aqui Problema a live. nenhum. Não. Você não liga? Então, beleza. Tá, acabei de receber, eu vou colocar ele em destaque. Tá bom. Então, Valdo, mais uma vez, muito obrigado. Eu queria dizer aí também para quem acompanha a live, para quem gostou, que aí o seu e-mail. Que acompanha o Mesa de Debates, dê like aí no nosso vídeo, compartilha, faz comentário, manda aí para quem você acha relevante. Aqui embaixo está o e-mail. E agora eu vou passar aqui também as formas de financiamento do nosso podcast, para quem quiser colaborar, para a gente tentar crescer um pouquinho aí melhor, né? Já que a gente, diferentemente de podcast de direita gigante, não tem financiamento, né? Para falar um monte de absurdo aí, terraplanista e tal. A gente tenta fazer um conteúdo legal, então quem puder ajudar a gente, tem o nosso Pix, 38500702880. Esse é um Pix pessoal, e a gente tem o Padrim também, Padrim com M no final, .com.br/podcast, mesa de debates, tudo junto. Bom, é isso, muito obrigado pela disposição, pelas ótimas considerações e explicações, Valdo, e até Falou. uma próxima. Falou, Tchau. Um abraço. abraço.